Olá, eu sou o Fábio Luciano e vocês estão no canal Super Livro. Hoje eu vim falar de um autor estadunidense que está cada vez mais ganhando espaço no gênero literário de ficção de horror, ficção de terror. O nome dele é Joseph Houston King. Se vocês assemelharam o sobrenome com o mestre do terror Stephen King, vocês não estão enganados. Ele realmente é filho do mestre, mas não para viver na sombra do pai. Ele escreveu sobre o seu pseudônimo de Joe Hill. E hoje eu vim falar sobre o seu primeiro romance publicado, A Estrada da Noite. Primeiro romance do autor. O título original é Heart-Shaped Box, publicado no ano de 2007. É também de sua autoria a coletânea de contos Fantasmas do século XX, publicada aqui no Brasil no ano de 2008. Joe Hill criou em parceria, juntamente com o ilustrador Gabriel Rodrigues, a série em quadrinhos Lock Key, que rendeu para Joe Hill o prêmio Eisner, que nomeia as melhores obras da indústria dos quadrinhos. Entre outras obras, temos Nosferatu, trazida ao Brasil sob o título de Nosferatu, é considerado a melhor obra do autor. Também temos The Fireman, trazida ao Brasil sob o título de Mestre das Chamas, que é, na minha opinião, a melhor obra do autor que eu li até o momento. Eu li 3 obras dele, foi Estrada da Noite, Mestre das Chamas e o livro de novelas chamado Tempo Estranho, trazido pela editora HarperCollins. Este livro nos apresenta o protagonista Judas Coyne, chamado pelo nome de Jude. Ele está na casa de 54 anos de idade, ele é a lenda do rock, é um rockstar que é cobiçado por mulheres, principalmente garotas góticas entre 20 e poucos anos de idade. O assédio é tanto das mulheres que ele costuma chamá-las pelo nome do estado de onde elas vieram, principalmente de Georgia, sua namorada, a qual ele acha ela muito chata e muito reclamona. Tudo muda quando Judas está aproveitando a sua casa de campo, a sua fazenda, e seu assistente, o Danny, o chama para ver um anúncio no computador. Quando Judas se depara com o anúncio do paletó, na verdade o anúncio não se refere ao físico do paletó, mas sim do fantasma daquele paletó. A mulher está leiloando o fantasma do padrasto dela. E Judas, por ter um colecionismo nada convencional e sim exótico, ele tem vários itens de coleção macabros. Não é que ele compra esses itens, mas sim ele é presenteado pelos seus fãs com esses itens. A exemplo disso, uma corda que foi usada em enforcamento, uma fita onde foi gravado um assassinato, uma receita de mais de 300 anos de uma bruxa, e entre outros artigos macabros. Então Judas não pensa duas vezes e faz o seu lance de $1000. É feita a aquisição daquele paletó, ou seja, do fantasma do padrasto daquela suposta mulher que fez o anúncio. Ao passar alguns dias, Judas recebe uma encomenda, uma caixa, onde a sua namorada abriu e havia outra caixa em formato de coração numa cor preta. E ela abriu e ali estava o paletó. O Judas nem se lembrava dessa compra que ele havia feito pela internet juntamente com o seu assistente. Mas após algum momento ele se recorda que aquele paletó era do fantasma que ele havia aquisitado. Deixou juntamente com os outros itens de sua coleção. O fato de Judas ter o hábito de colecionar esses itens, para ele nada poderia acontecer, Não teria ali uma presença de algum fantasma, muito menos de um espectro que pudesse assustá-lo. Mas para Judas, quando o espírito realmente parecia estar em todos os lados, coisas se tornam concretas para Jude quando ele realmente sente a presença fantasmagórica daquele paletó, Então ele já começa a ser perseguido por aquele fantasma, começa a ter aparições, começa a ter perseguições e ele se sente oprimido. Então ele liga para a mulher que anunciou, que o vendeu aquele paletó, e ele descobre que na verdade o fantasma do padrasto daquela mulher era também o padrasto da sua ex-namorada. O fantasma é do Cadrock McDermott,
então o padrasto da sua ex-namorada. Então Jude, já descobrindo isso, ele já pega a sua namorada gótica, pega os seus cachorros, colocam dentro do carro e começa a sair na estrada à noite. Tanto é que o título leva a estrada da noite. Aí que acontece o plot, né? Todo o desenvolvimento aqui da história. Agora eu vou falar um pouco sobre essa edição da editora Sextante que se encontra em minhas mãos. A capa é uma capa de brochura, sem orelhas, folhas amareladas. O livro tem 250 páginas, você consegue matar essa leitura em uma sentada só. A diagramação, na minha opinião, é uma diagramação que não me atrapalhou em nada na leitura. As entrelinhas dela é um pouco curta, mas isso não me dificultou durante a minha experiência lendo esse livro. Agora, fazendo uma análise técnica do livro A Estrada da Noite, o autor Joe Hill foi rápido no início e do meio ao fim ele foi um pouco lento, né? Ele foi um pouco arrastado ali. Mas por ser o primeiro livro do autor, ser um romance de estreia do Joe Hill, eu achei bem bacana que ele fez também um background ali, né? Contou um pouco para nós do passado do protagonista Judas Coyne, nos apresentou ali que Judas tinha um relacionamento, tinha um cônjuge, né? Tinha um casamento, que atualmente ele vivia ali com aquelas garotas, com aquelas mulheres, né, de 20 e poucos anos que ele chamava pelo nome do estado de onde elas vieram, né? Mas eu acho que isso retrata muito quando uma pessoa está alto na mídia, né, que é reconhecido, né? Eu falo o fato do protagonista ser um rockstar, né? Então ser um ídolo, ser adorado ali por muitas mulheres. E aquilo ali mexe com a mente do Judas Coyne de certa forma, que se torna um vício, né? Uma compulsão por aquelas mulheres. E também eu achei interessante a parte quando ele não acreditava naqueles objetos macabros que ele ganhava de seus fãs. Para ele não existia algum ser fantasmagóricos. E quando ele se depara ali com o padrasto de uma das suas ex-namoradas que suicidou, né? Não sei se eu expliquei aqui na resenha, a ex-namorada de Judas se suicidou pelo fato do Judas ter abandonado ela. Então ela era muito compulsiva a ele, né, que até chegou ao suicídio. Então essas foram as minhas opiniões, as minhas impressões sobre o filho do King, sobre o próprio Joe Hill, que está cada vez mais ganhando espaço aí na literatura de horror. Se fosse para avaliar, se fosse para me dar 5 estrelas sobre essa leitura, né, nesse livro de estreia do autor, eu daria 4 estrelas, porque as 5 estrelas é do meu livro favorito do autor, Mestre das Chamas. Então, galera, eu já peço que você, se você gostou dessa resenha, se inscreva no canal, caso já você não é um inscrito, ative o sininho de notificações para ser avisado de vídeos futuros como esta resenha do Joe Hill. Eu vou ficando por aqui e nos encontramos na próxima resenha. Tchau, tchau!